Então, a gente vai começar aqui hoje falando sobre o que eu chamei aqui, o item aqui, que eu chamei de entendendo o time. Tinha um texto que eu tinha escrito um tempo atrás, fazendo uma analogia entre os papéis dentro do universo SAP e um time de futebol. Para fazer uma analogia mais simples, né? Uma coisa que é mais fácil de entender, mais da realidade de todo mundo, mais fácil de conseguir encaixar as peças. É claro que não dá para fazer uma analogia perfeita, né? Mas já dá uma luz, já dá para entender algumas coisas, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Ô, mano, não sei o que você fez aí não, mas seu microfone deu uma piorada. Meu microfone? É, Ué, que estranho. não sei se foi. Não, tá dando pra te ouvir, mas tô falando que deu uma piorada em vista do que tava no início. Cara, a Déia tinha me falado que o. Eu acho que isso é coisa do Meet, na verdade. Mas. Eu não. A Beleza. Déia Não, falou que então tava segue, fazendo um tá dando pra negócio aqui te. no OBS que melhorava, depois eu vou pedir pra ela me salvar aqui. Não, de boa, mas tá dando pra entender, segue aí. Então tá. Bom, vamos lá. Eu vou meio que ler o texto aqui, mas eu vou comentando, tá? A gente vai falando aqui pra ficar mais fácil. Então eu coloquei aqui que né, a gente vai fazer uma analogia simples aqui para entender o time como eu tinha comentado antes. Fundamentos e regras. O jogador, fazendo uma analogia com o futebol, como eu citei, né? O jogador precisa saber os fundamentos do futebol. Isso é aplicável para qualquer jogador, independente da posição, time, país, sexo ou idade, certo? Como passar a bola, dominar, correr, se posicionar, levantar a cabeça, chutar, cabecear, cobrar um pênalti, um escanteio, etc. Precisa saber também todas as regras. O que é um impedimento, o que é falta, o que é lateral, o que é o papel do juiz, do bandeirinha, do técnico e até do gandolo. Você pode aprender tudo isso já jogando, mas você pode aprender antes. Se você aprender antes, sua vida vai ser muito mais fácil, né? E se mostrar para o mercado que você já sabe todas essas coisas, a chance de você ser contratado é N vezes maior, né? Então, se você conseguir provar isso, fazendo analogia com o jogador, você conseguir mandar o seu DVD, né? Igual os bons e velhos jogadores que o Corinthians, por exemplo, já contratou através de DVD, isso fica muito mais fácil, né? Você consegue se vender antes. Então, saber esses fundamentos é importante para qualquer posição que você esteja. Então, essa analogia é mais no sentido de você pensar assim: tudo que a gente está aprendendo aqui, como a gente tem citado aqui já nas aulas anteriores, não é específico de um módulo, não é focado em um módulo. E nem é só para alguém do time técnico ou do time funcional. Então, tudo que a gente está falando aqui é importante tanto para qualquer pessoa que estiver do lado de TI, de uma carreira SAP, vai precisar conhecer esse fundamento que a gente está falando. Como é que o que é uma request, o que é uma tabela, o que é customizing, o que é um dado mestre, um dado transacional, etc, etc. Tudo que a gente tem dito até aqui e o que continuaremos dizendo daqui em diante, né? Então é mais nesse sentido, de entender que é algo que é aplicável para qualquer posição que você for jogar, se você estiver na carreira de TI. Se você tiver como área de negócio, nem tanto, né? Claro que você também tem que aprender algumas habilidades ali, mas muitas delas são diferentes do que a gente está aprendendo aqui, né? Então vamos lá. O GP é o técnico, o gerente de projeto, né? Ele é o técnico. Ele não joga, entre aspas, né? Não faz nada. Mas é extremamente importante na organização, planejamento, estratégias. Conhece os jogadores, os seus papéis e etc. Então é aquele cara que é o técnico mesmo, é aquele cara que ajuda a organizar a casa. Sendo que o gerente de projeto geralmente se aplica mais em projetos, né, obviamente, do que numa vida normal de AMS ou num dia a dia de um time de analistas. Mas como o contexto de projeto em SAP é muito comum, é um papel bastante comum e bastante importante, bastante relevante. O líder técnico é o capitão do time. Além de jogar, ele lidera dentro de campo. Dá algumas coordenadas, negocia com o juiz, argumenta com os outros capitães e por aí vai. Essa braçadeira pode estar com qualquer um do time, depende do jogo, no caso do projeto, né? Em questão. Então, assim, se você está exercendo um papel de líder técnico, no projeto que eu tô agora, por exemplo, eu tô como líder técnico. Então é aquele cara que ele pode ser uma das peças dentro do time, ele pode ser, é igual a abraçadeira de capitão mesmo, pode ser qualquer um jogador, né? O capitão pode ser o goleiro, pode ser o lateral, etc. Mas é um cara que vai fazer esse papel de liderança e exercer todos esses papéis aí. Geralmente é alguém funcional que faz esse papel de líder técnico, mas podem ter contextos diferentes, né? E às vezes esse papel nem existe, inclusive, tá? Às vezes esse papel de líder técnico ele até fica em segundo plano ali e nem é utilizado. Agora dentro das quatro linhas, né? O Bases é o goleiro. Ele vive salvando o time. Deixa eu arrastar isso aqui pra cá que fica mais fácil. Ele vive salvando o time quando o servidor dá um susto, fica observando o ambiente, corrigindo, aplicando notas que ninguém percebe, vê o todo enquanto todos correm
ele não cochila. Às vezes você até esquece dele, mas ele não esquece do time. Então o base é aquele cara que está cuidando para manter a infra do SAP rodando, tá? Principalmente a parte de infra. Então sempre que você falar de infra dentro do universo SAP, você vai estar falando do papel do Basis. O Basis é esse cara que garante que vai estar tudo estável, o ambiente vai estar sempre disponível, os dados vão estar ok, os servidores vão estar corretamente configurados, o seu landscape vai estar bem desenhado, transporte de request. É o cara que garante que toda essa parte de estrutura, a base para tudo, esteja bem construída, tá? E bem otimizada ali, o melhor possível. Então não existe um time de SAP sem um Basis, tá? Sempre vai ter que ter, é mandatório. É a mesma coisa de você ter uma empresa qualquer e não ter um time de infra, ou não ter pelo menos uma pessoa ali de infra para cuidar da sua infra, né? No primeiro dia você fica sem internet, sem computador funcionando, etc, etc. No SAP é parecido, tá? Então esse é um cara do time totalmente técnico, né? O cara de perfil, um dos caras de perfis mais técnicos do time. O outro cara de perfil muito técnico é o próximo que a gente vai citar aqui, que é o ABAP, tá? Então os ABAPs são os zagueiros. Grande parte do tempo estão perto do goleiro. A interação deles com o base é muito forte. Sim. Só antes de você prosseguir, tá no mudo, tá te chamando no mudo aqui. O Basis, ele é um cara mais voltado para programação ou ele é mais funcional? Mais voltado para programação não é um bom termo, tá, Gu? Se a gente for fazer uma analogia com os outros papéis todos que a gente conhece de TI, é mais o cara voltado para infra mesmo, tá? Mas ele é da torre técnica. Então pensa assim, a gente sempre no universo SAP você vai ter duas vertentes, duas colunas, time técnico e time funcional. O time técnico é basicamente formado por Basis e ABAP. Tem outros papéis, tá? Mas os dois principais que são imprescindíveis que vai ter em qualquer time é o Basis e o ABAP. O Basis é o cara que vai cuidar da infra e o ABAP é o cara que vai cuidar da programação. O ABAP, sim, esse é programador raizão mesmo, aquele cara nerdão que a gente vê em filme que fica programando de noite, comendo pizza fria e café gelado. Esse é o ABAP. Esse cara tem que ser programador, tem que ser formado na área de TI. Nunca ouvi falar de um ABAP que não viesse de uma formação técnica acadêmica, né? Vamos dizer assim, de TI. Cara que não tenha programado, geralmente são caras que programaram em outras linguagens antes. Porque o ABAP é uma linguagem proprietária da SAP. Então, quem programa em ABAP só trabalha com SAP. É diferente de outras linguagens tipo Java, C Sharp, etc, etc, que são linguagens que você aplica em 1,5 bilhão de programas diferentes. A ABAP é uma linguagem proprietária que só a SAP utiliza. Mas, geralmente, o cara tem que ter um background de programação. Então, o que é mais importante? O cara ter uma lógica de programação muito bem construída, de preferência um histórico na carreira de programador, né? Já ter um passado aí, ou não, tem caras que obviamente já começam trabalhando com SAP, mas é esse cara nerdão, esse é o ABAP, tá? Então o Basis é mais o cara de infra, o ABAP é o programador. Certo. Respondido? Beleza. Mas definitivamente é um cara de perfil técnico. Então esses dois caras muito dificilmente vão ser caras que vêm, igual o caso de vocês, que são formados em outras áreas, que trabalharam na área de negócio. Geralmente essas pessoas que vêm para TI, que tem um outro background, viram funcionais, tá? Então os ABAPs são os zagueiros. Grande parte do tempo estão perto do goleiro, como eu disse, a interação deles com o base é muito forte. Na defensiva, para fazer o time trabalhar tranquilo lá na frente, sabendo que podem contar com ele sempre que necessário. Tem cara de mal, mas o coração é de quem defende o patrimônio. Então geralmente aqueles caras, igual eu falei, aqueles caras nerdão, né? Aqueles caras que geralmente tem meio mais calado, pessoas geralmente mais introspectivas. Claro que eu tô falando no geral, né? Mas são geralmente pessoas mais caladonas. Mas por coincidência, assim, quase todos os ABAPs que eu conheci eram assim, cara. Eu conheço uns 3 ou 4 que são caras mais extrovertidos, falador, brincalhão, mas a maioria dos que eu conheci eram aqueles caras mais na deles, assim, papel meio bem cara de programa. Porque a própria função exige isso, né? Concentração. Nível de concentração muito alto. Muito alto. Programação não tem jeito não, você tem que realmente estar muito focado ali. E os melhores programadores que eu conheço são mais caladinhos, assim. Tipo o cara que eu trabalho mais hoje, que é o Éder, meu irmão, conhece. Ele é um cara sensacional, um cara, assim, tecnicamente falando, um cara muito, muito fera. Hoje ele tá até como arquiteto aqui, eles mudaram as funções aqui. Ele tá como arquiteto ABAP aqui. Hoje ele nem programa tanto mais, é um cara que mais coordena o time de ABAPs. Mas é um cara extremamente calado, assim, na dele. Se você ficar sem puxar a língua dele o dia inteiro, ele fica calado na dele. Mas se você começar a conversar também, é 5 horas de papo. Um cara extremamente boa praça, mas que é
recuado ali na dele, saca? De uma certa forma, a gente entra em reunião, ele fica caladinho ali na dele, não fala nada, mas se você pedir a opinião dele também, ele desembola uma bíblia, te explica tudo que for Tem uma necessário. memória de elefante, né, mano? Tem uma memória absurda. Também. Absurda. É Também. impressionante, de verdade. É de impressionar, nunca vi. É Uma pessoa com a memória igual a dele. É. O Cícero já é um perfil um pouquinho diferente. O Cícero também é outro cara que tem um background em ABAP, é outro cara que trabalha com a gente aqui também. Hoje já não programa mais, já há algum tempo. Ele é coordenador do time de arquitetura aqui e inteligência de dados. Mas já tem um perfil um pouquinho diferente. É aquele cara grandão, assim, que fala grosso. Bota medo, sabe aquele cara que bota medo? Então, até ter um desenvolvimento mais intenso e mais profundo para a turma de TI, sempre era atendido pelo funcional. O funcional falava assim: não, tem que ir lá chamar o ABAP. A cena que vinha na minha mente era assim: aquele cara escondido num quarto e que você tinha que ir lá e conseguir um currículo pra te atender. É mais ou menos assim, cara. É isso, cara. É bem por aí mesmo. É um cara. Não só ele, mas o Base também. São caras que ficam mais ali na deles porque os caras estão ali cuidando do ambiente, entendeu? É o que eu falei do zagueiro. Por isso que eu fiz essa analogia com o goleiro e com o zagueiro aqui. É aqueles caras que às vezes, quando você tá assistindo um jogo de futebol, você até esquece que os caras existem. Os caras estão ali atrás, ali. Se o jogo tiver bom pro seu time, você nem lembra que eles existem. Mas quando você precisa deles, os caras são extremamente importantes. Eles salvam o time mesmo, entendeu? O Bases e o ABAP. É cara que a gente vai contar com eles o tempo todo, mas. Aliás, não o tempo todo, mas quando contar é extremamente importante, sacou? Exatamente, é o Cássio. E eu pensava que o ABAP, na sua normalidade, ele ganhava mais do que o funcional. Não é, né? Não, geralmente consultoria não. Consultoria geralmente funcionais ganham mais. Tem casos e casos, né? Perfis e perfis. Mas o que acontece? De uma certa forma, Gu, isso acontece muito por causa do conhecimento implícito que existe ali. Um programador, o ABAP, ele é um cara que ele é mais facilmente substituído por um outro ABAP. Porque não existe que ele conheça tantas regras de negócio. É um cara que tem que ser muito bom tecnicamente, tem que ser aquele cara que é realmente um bom programador, que conhece bem das funções do SAP, que conhece bem dos recursos, né, que a SAP proporciona ali para ele e tal. Mas não é um cara que tem que saber tanta regra de negócio. Ou seja, ele consegue flutuar, migrar de uma empresa para outra com menor esforço, entendeu? Então, a programação que existe aqui é muito parecida com a mesma que existe ali. Diferente de um cara da área de business, né? Se você pegar tudo que você, Gustavo, conhece como área de negócio no Arcelor e tentar transferir para uma outra empresa, você vai conseguir aproveitar ali 40, 50, 60% do que você sabe. O resto você vai ter que reaprender. Isso sendo otimista, né? O resto você vai ter que reaprender sobre como funciona o negócio daquela empresa. O que aquela empresa vende, qual que é o volume, como que é o processo de saída. Pegando um exemplo de processo de logística aí, né, de comercial, de logística, é outra coisa, né? E assim é para quase todas as áreas de negócio. Então, o funcional carrega também isso com ele. Então, quando o funcional vai se especializando dentro de uma empresa, dentro de um módulo, ele vai conhecendo muitas regras de negócio que se aplicam para aquele módulo e para aquela empresa. Então, se o cara é bom de SD ali, o cara é bom de SD e ele vai ficando cada vez melhor de SD naquela empresa. É claro que isso acontece com a BAP também, mas de uma forma menos relevante, vamos dizer assim, entendeu? Então, muito por causa disso, a BAP acaba tendo de uma certa forma, sendo de uma certa forma, não tão bem pago quanto um funcional. Só que existe a contrapartida disso. Ele tem muito mais oferta de emprego. É um cara que vai de uma empresa para outra, assim, tem emprego toda hora, entendeu? O funcional já às vezes já tem um pouquinho mais de dificuldade de se realocar. Quando ele sai de um projeto ou sai de uma empresa, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de se realocar. Tá? Então tem os dois lados da moeda. É interessante que eu ouvi da MM que atende a gente aqui, né? Porque eu fiz essas perguntas para ela em algum momento. E ela falou: não, mas nós temos que ganhar mais mesmo. Por causa desse conhecimento do negócio, você comentou que o funcional tem que ter. E ela falou algo que eu achei muito interessante, porque assim, a responsabilidade de interpretar o que o negócio quer e passar isso para o ABAP da forma correta, essa responsabilidade é nossa. Sim. O ABAP ele vai fazer independente do que chegar no mundo. Tem que chegar da forma correta, né? Da forma que o negócio deseja. Sim.
Sim. Achei interessante. É muito verdade, muito verdade. É outra coisa que justifica também essas diferenças aí. O funcional é um cara que tem que ter uma soft skill, que a gente chama, né, de comunicação muito forte. Então, interpretar. Inclusive, uma das coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês é hoje, isso, sobre o case que eu vou trazer aqui de um exemplo real que aconteceu comigo recentemente, pra vocês começarem a entender alguns exemplos práticos de como funciona a vida de um funcional. E eu vou falar sobre isso, essa questão de comunicação. O entendimento, o levantamento do requisito, o entendimento do que é a demanda da área e traduzir isso realmente para o papel é algo que exige não só muita responsabilidade, mas muita habilidade também, né? A pessoa tem que ter essa comunicação muito fluida e tal. Então isso é uma característica que é necessária mesmo. E essa responsabilidade realmente é muito alta. Se você não fizer isso bem feito, é isso mesmo, a ABAP vai escrever aquilo ali do jeito que tá no papel, entendeu? Isso é uma coisa... Sobe pra produção tudo ferrado. Exatamente. Eu passei por isso aqui, só contribuindo com o que vocês estão falando, eu passei por isso aqui agora nas últimas semanas. A gente iniciou um projeto semana passada aqui. E justamente aconteceu isso que o Diego está comentando aí do papel do funcional, né? Do nosso aqui no caso, que inclusive é o par dele na empresa. A gente teve que fazer muito bem feita a questão da definição do escopo, porque é uma coisa que um detalhe ali desvia um pouco do que vai ser feito dentro do projeto. Eu não sabia de que era esse croissant. No nosso caso não é um projeto específico de SAP, na verdade é uma descida de dados do SAP para um banco de dados para alimentar o Power, mas é a mesma coisa, é o mesmo desenho aí do início aí, né? Que é justamente esse papel do funcional, conhecendo bem o negócio, interpretando bem qual que é a necessidade nossa como área de negócio, como do projeto, e traduzindo isso para o escopo. Para isso, nesse caso não vai chegar para o ABAP, mas vai chegar para o engenheiro de dados, né? Vai chegar para os caras que estão na parte técnica, que eu acho que são esses papéis aí que o Diego está comentando na questão, nesse caso especificamente do ABAP, né? Para traduzir bem isso, para chegar no ABAP do jeito que ele vai entender e entregar o que a gente de fato precisa. Nesse contexto seu, o papel do ABAP é menos relevante, porque assim, a participação dele é um pouco menor, porque você está entregando uma demanda que no fim das contas é de consumo de dados, está fora do ambiente SAP, né? Mas como a origem é ali, ele tem que construir toda a parte de descidos, programas de descidos, parâmetros, quais são as tabelas que vão ser buscadas e tal. Então, obviamente, sim, tem um papel importante do ABAP e do funcional maior ainda, né? Do funcional é exatamente o que vocês estão falando aí, né? Não é para traduzir, no caso, uma demanda de SAP, mas o papel funcional é exatamente isso aí que você descreveu, né? Isso aí. Nesse caso ele está fazendo até mais um papel de analista de negócio do que funcional. Ele está usando parte das skills que ele tem como analista funcional, mas é mais um papel de analista de negócio, esse trabalho nesse contexto aí, do que de funcional. Mas isso é uma coisa extremamente misturada, que só com o tempo mesmo vocês vão conseguir separar um pouco uma coisa da outra. Mas no início vai parecer tudo muito embolado. Analista de negócio e funcional é até difícil mesmo de separar. No caso, cabe mais um paralelo. Nesse caso especificamente que eu estou comentando, cabe mais um paralelo, né? Dos dois papéis, na verdade, né? Mas, assim, é bem por aí. Se fosse uma demanda, nesse caso, se esse projeto fosse uma demanda especificamente de SAP, fosse uma demanda SAP, seria exatamente esse o papel dele e foi exatamente o que ele fez. Nessa demanda de vocês aí é 80% negócio e 20% funcional, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então, seguindo aqui, ó. Os funcionais são os volantes e os laterais. Os carregadores de piano, né? O pasteleiro. Faz um de carne e um de queijo aí que depois eu decido qual que eu quero. A gente sempre brinca com a história do pastel, né, dentro da TI. Entende tudo do time dele, vive entre tapas e beijos com a ABAP e com o analista de negócio. Tá? Então esse é o volante e o lateral. É o cara que vive trocando tapa mesmo com a ABAP, é normal as nossas discussões aqui, porque é uma linha muito tênue entre onde termina o papel do funcional e onde começa o papel do ABAP em determinadas frentes. Eu já citei aqui para vocês em algumas aulas passadas também. Se eu mandar uma especificação cretina pro Edinho, ele vai me ligar, vai brigar comigo, vai falar, cara, você me mandou uma especificação aqui que não dá para eu nem começar. É claro que no nosso caso isso não acontece, que a gente já tem uma certa vivência junto e tal. Eu sei que se eu mandar um negócio quadrado para ele, a bola vai voltar, entendeu? Mas como é muita gente lidando com muita gente, né? São muitos funcionários lidando com muitos ABAPs, isso acontece o tempo todo. Eu já tive problema aqui recentemente, de alguns colegas que trabalhavam com a gente, de consultor pedir conta porque não conseguiu trabalhar com outro consultor, entendeu? Era um consultor ABAP com um consultor funcional, os caras começaram a se bicar muito, chegou uma hora que o ABAP foi pedir conta, falou, não, eu não consigo trabalhar com esse cara. Esse cara é muito folgado, esse cara não manda especificação do jeito que precisa, quando eu vou questionar o cara acha ruim, tal. Brigaram, o cara saiu do projeto. Assim,
Acontece, entendeu? Então essa troca de etapa, às vezes, ela vai um pouco além, né? Mas de forma saudável, isso acontece com bastante frequência. É o volante brigando com o zagueiro ali, é o lateral brigando com o zagueiro ali. Acontece o tempo todo, mas é pro bem do time, tá? Mas é necessário. Então, é como eu coloquei, né? O carregador de piano, que é aquele cara que às vezes ninguém vê também, é aquele cara que fica ali carregando a mala sozinho, carrega o piano sozinho, você não percebe, mas extremamente importante. Funcional é um cara que precisa estar ali, né? E tem em maior número também, né? Então, se você observar, volantes e laterais geralmente dão 4 jogadores ali do time, né? 40% do time é um time de funcional. O base é aquele cara mais sozinho ali no gol. Os ababos geralmente tem 2 os zagueiros ali, só 2 ali já tá bom. Se você pegar mais ou menos em proporção, é claro que tem times maiores e menores, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Geralmente base é o que menos tem, é um recurso mais escasso, porque não demanda menos, né? Em número de horas, assim, demanda um pouco menos. Os ABAPs ali, 2, funcionais mais ou menos uns 4. E aí vem o papel do analista de negócio, que é o nosso próximo item aqui. Então vamos lá. O analista de negócio é o camisa 10. Ele joga de cabeça erguida, vê o todo, não é único, mas é extremamente importante. Tá quase sempre do meio para frente. Às vezes até marca um gol, mas a missão principal é facilitar a vida do goleador, do craque, daquele que realmente é a estrela, que é o usuário final. Tá, então já pulando pro próximo aqui, daqui a pouco eu volto falando do analista de negócio. Aí eu falei aqui, nesse momento eu fiz até um comentário aqui, nesse momento você deve estar achando que eu puxei a sardinha pra minha lata, né? Porque eu sou analista de negócio, né? Hoje eu sou mais analista de negócio que funcional. Que eu tô dizendo que somos a estrela do time, querendo brilhar mais que os outros. Mas não é nada disso. O usuário é o camisa 9. O fenômeno, né? O matador aqui. É por ele que o time joga. Então o time joga por uma bola no camisa 9. A gente precisa fazer a bola chegar lá. Todo mundo aqui joga pro usuário jogar melhor, pro usuário fazer o gol, pro usuário cumprir a missão dele, cumprir o objetivo dele, que é fazer aquilo que ele precisa fazer no processo de negócio, né? Ou seja, todo mundo que está aqui, toda essa estrutura que existe, é para fazer com que você consiga emitir uma nota fiscal mais rápido, que você consiga fazer um processo de compra de melhor forma, que você consiga fazer a gestão dos seus dados da forma mais otimizada possível e assim vai, né? Sem interrupções, com tudo funcionando liso e principalmente implementando todas as melhorias ali que são necessárias para o sistema, né? Então, voltando no camisa 10, né? Quando eu falo aqui que ele é um cara que joga de cabeça erguida. O camisa 10 é exatamente esse cara. Ele precisa estar o tempo todo enxergando tudo que está acontecendo no campo. É o Messi, né? É aquele cara que, na hora que a bola chegou nele, ele já sabe para onde que ele vai tocar a bola. Ele não espera a bola chegar para ele levantar a cabeça e ver, peraí, deixa eu ver onde que a galera tá. Na hora que a bola chegou, ele já passou a bola para frente ou já levou a bola com ele. Enfim, já deu o próximo passo antes da bola chegar. É aquele cara que trabalha de forma preditiva, né? De forma proativa e preditiva. Então, assim, o analista de negócio ele precisa ter um conhecimento o mais desenvolvido possível de negócio, né? Ele precisa conhecer daquilo ali que ele atua. Então, se é um cara de SD, ele tem que conhecer o processo comercial da empresa. Não tem como. Hoje o que acontece, por exemplo, comigo? Cara, a coisa mais comum do mundo, essa semana deve ter acontecido umas 3 vezes, e acontece assim, 10 vezes na semana, são pessoas da área de negócio, às vezes pessoas novatas da empresa, ou pessoas de outras áreas de negócio que são correlatas com o comercial, vir me procurar para perguntar coisas do comercial. Assim, não deveria ser comigo a conversa deles, deveria ser com a área comercial, ou com a área de logística. Mas eles procuram a TI, porque sabem que eu conheço bem do processo, entendeu? Então é muito normal isso acontecer. Times que são, tipo, sei lá, pessoal de auditoria, por exemplo, procura muita gente aqui no meu contexto, né? Procura muita gente para tirar dúvida, para esclarecer as coisas, para entender como é que tal coisa funciona. Às vezes, áreas que estão ali no entorno do comercial, porque a área do comercial da CBMM é bem grande. Então, pessoas que estão ali no entorno do comercial, que estão às vezes acabando de chegar e tal, me procuram para perguntar as coisas. Eu dou treinamento, é muito comum dar treinamento para pessoas que estão... Depois de amanhã mesmo, tem um cara que está entrando na subsidiária, no escritório regional na North America lá, que é um gerente comercial novo, que ele tá aqui no Brasil, ele vai estar aqui em Araxá essa semana que vem, para poder conversar comigo, para poder dar um treinamento para ele de como que funciona o processo comercial dentro da SAP. Então, assim, é uma coisa que poderia e até deveria, talvez, ser feita pela própria área de negócio. Ou seja, deveria ter alguém do comercial capacitado para treiná-lo. Até tem. Inclusive, o próprio head dele é um cara que manja muito de SAP, um cara que teria capacidade total de fazer isso. Mas, por ser gerente e tal, tá meio com tempo limitado e eles me pediram ajuda nisso. Mas é legal ver que eles confiam na TI, não necessariamente no Diego, mas que eles confiam no analista de negócio
para dar essa capacitação para o cara do comercial, entendeu? É um papel que é bastante importante, esse papel do analista de negócio aí do camisa 10. Mas eu ia falar o seguinte, porque pegando um caso específico de vocês, o seu caso, por exemplo, você conhece muito da área de negócio, das áreas de negócio que você atende. Antes era do PP, agora do comercial, mas assim, eu vejo vários casos desse tipo, né? Se voltar para, estou falando das minhas experiências, se voltar para os níveis, era o caso da Nayara, o caso do Matheus, mas eu acho que mais você, eu enxergo mais isso em você e na Nayara, assim, que você é conseguindo, mas você leva para a CBMM, eu acho que isso passa por quase todos ali. Uhum. Isso é comum mesmo, ou não? Ou é o caso específico de vocês? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente estando do lado de cá, igual o Gu comentou da questão da visão do avaco fechado num quarto, blá blá blá. A questão de você pensar, às vezes, nesse caso, a gente, acho que muita gente tem essa visão, essa leitura de vocês como muito parte técnica e muito menos área de negócio. Uhum. Essa visão ela é bastante comum, né? Mas no universo de SAP ela é mais desconstruída, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa de varejo, uma empresa menor um pouco, sei lá, Grupo Zema, para ficar mais próximo, né? Certamente lá, esse papel do analista de negócio faz muito menos isso que a gente faz numa indústria, na CBMM, por exemplo. Por quê? Porque realmente lá a TI está mais para cuidar de infraestrutura, para garantir que a internet esteja funcionando, que, sei lá, que o computador de todo mundo esteja ok, menos do que a parte de sistemas. Claro, também tem uma equipe de sistemas, eles precisam manter os softwares deles rodando, etc e tal. Claro, tem esse papel e ele é importante. Mas vão ter as pessoas que vão fazer as pontes com as áreas de negócio e tal, e que vão ter capacidade de dar esse apoio para as áreas de negócio. Mas não vai ser tão comum você ver alguém da área de negócio indo na TI perguntar uma coisa de processo. Na grande maioria dos casos, a pessoa vai em outra pessoa da área de negócio para perguntar algo sobre o processo. No caso de quem trabalha com SAP, para empresas que utilizam SAP, isso é mais comum. Porque como esse papel da analista de negócio e do funcional ali, porque às vezes é exercido até pela mesma pessoa, né, e tal. Como esse papel é algo muito próximo do negócio, está o tempo todo construindo as coisas juntos a quatro mãos, e geralmente as pessoas de TI, os funcionais, têm essa habilidade de comunicação, de levantamento de requisito, de escuta ativa, de conseguir se comunicar bem, ensinar bem as coisas, né? Tem até um papel meio de tutor, de professor ali, de mestre e tal. A pessoa já tem geralmente essa skill desenvolvida, é muito comum as pessoas perguntarem. Então o que acontece com bastante frequência? Alguém de uma área de negócio sabe que um outro alguém da área de negócio sabe daquele assunto, mas às vezes a pessoa tem um pouco de querer guardar para ela, tem uma questão ali, né, de ego, de tipo, não, se eu falar isso aqui, as outras pessoas, né, eu vou perder minha vaga e tal. Existe um pouco daquele medo, né, que é um medo que parece bobo, mas na real existe, né? Tem muito disso ainda, infelizmente. Então esse é um dos casos. Outro caso é, às vezes a pessoa sabe, ela não tem esse problema de passar para frente, mas ela não consegue. Às vezes ela não tem essa habilidade de comunicação tão fluida, né? Ela não consegue explicar as coisas, não tem uma didática, não consegue explicar as coisas de forma clara e tal. E geralmente as pessoas que estão nessa cadeira de analista de negócio já têm isso, já conseguem falar com mais facilidade, se comunicam muito bem, deixam as suas ideias claras e tal. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sim, é bem comum, bem comum. Não é porque é a gente, não é porque a gente é super-herói, não, mas é porque geralmente essas pessoas têm essa incumbência de fazer esse trabalho de comunicação, de treinamento, às vezes até de documentação, de padronização de algumas coisas. Então, isso tudo se junta para facilitar para a área de negócio o esclarecimento de algumas partes, né? De como que funciona o casamento entre sistema e processo. Como no universo SAP está o tempo todo andando junto, né? Sistema sempre andando junto com as regras de negócio, sempre andando com as áreas de negócio e tal, é bem comum que a TI dê esse suporte aí, o analista de negócio faça esse papel. Tá? Bastante normal. Bacana. Valeu. Beleza? Então, assim, entre o camisa 10 e o camisa 9 aqui, acho que ficou claro, né? O camisa 9, gente, não... Assim, empresas que não andam nessa direção aqui, pra mim, estão no caminho errado, tá? Em alguns momentos eu já vi isso, inclusive na própria CBMM no passado, às vezes eu enxergava esse problema, sabe? Era uma TI orientada à TI. A gente fazia o negócio para que a TI pudesse brilhar. E às vezes não era de forma proposital, sabe? Às vezes era até implícito. Mas faziam-se algumas coisas para que a TI pudesse ser protagonista. Essa não é a visão. Hoje já não é assim mais, tá? Já há alguns anos já não é assim mais.
Claro, tem diferentes pessoas. A gente tá lidando com pessoas, né, gente? Tem pessoas que pensam mais assim ou mais assado, mas de uma forma geral, a TI é construída para que a área de negócio possa ser protagonista, tá? Esse é o objetivo. E nós, enquanto funcionais, temos que ter muito essa mentalidade. O nosso papel não é que a gente seja protagonista, não é que amanhã um diretor bata palma pra gente, ou que me chame pra uma reunião, que me, sei lá, que de qualquer forma te coloque num pedestal ali. Quem tem que estar no pedestal é a área de negócio, mano. Eu faço as coisas para que o Jorge possa brilhar, para que meu irmão possa brilhar, para que a galera do comercial lá, o gerente comercial lá, possa fazer uma venda bem feita, o negócio possa fluir da forma adequada, a gente possa implementar os melhores processos existentes no SAP, para que eles possam ser protagonistas. Camisa 9 é a área de negócio, tá? São eles que têm que estar no pedestal, eles que têm que levantar a taça no fim do campeonato. Beleza? Show. Então aqui eu coloquei um parágrafo aqui mais para fechar, né? Então eu tô falando aqui, lembre-se que estamos falando de um time ideal, né? Às vezes alguém é expulso e todo mundo precisa se desdobrar para ajudar na função do colega ausente. Jogo que segue. Mas entre mortos e feridos, vamos sobrevivendo. Então, às vezes você vai estar com o time desfalcado ali e você tem que desenrolar, né? Um exemplo disso, né? Recentemente, aconteceu 2 vezes comigo aqui, quando eu mudei de função, quando eu passei de PP para SD, num primeiro momento eu fiquei sem ninguém de PP ali. Então eu tinha que cuidar sozinho. Eu fiquei durante 1-2 meses ali cuidando das 2 coisas e tocando bumbo ali, rodando 2-3 pratos ao mesmo tempo, sendo que eu já rodava mais pratos ao mesmo tempo, né? Então eu tive que me virar porque foi uma necessidade, saiu um colega nosso que trabalhava com a gente aqui. Eu recebi essa oportunidade de ir para a área de SD, decidi abraçar, mas aí a gente falou, coçou a cabeça e falou, beleza, e agora? Quem que vai fazer o que eu fazia antes, né? Então eu tive que ficar tocando ali junto com o meu chefe, que também conhecia bem tanto de SD quanto de PP na época. Quer dizer, na época não, ele ainda conhece. Mas fiquei tocando junto com ele na época, que eu quis dizer, e a gente foi desenrolando, atendendo incidente, atendendo melhoria, participando de projeto e o pau moendo. Então às vezes acontece isso mesmo. E aí logo depois chegou uma outra pessoa que foi o Elder, né, que eu já citei pra vocês aqui algumas vezes, inclusive vou trazer ele aqui daqui a algumas aulas para ele conversar um pouco com vocês. E aí a coisa foi fluindo, mas durante um tempo eu tive que treinar ele e fiquei assim, 6 meses super sobrecarregado, porque num primeiro momento, numa curva de aprendizado, toda vez que você vai capacitar uma outra pessoa, a coisa piora antes de melhorar, né? Ou seja, você gasta o tempo que você tem que fazer para desenvolver as suas funções e ainda precisa ter mais tempo disponível para capacitar aquela outra pessoa. Então ela, entre aspas, ela mais te atrapalha do que te ajuda no início, né? Até que ela começa a andar com as próprias pernas. Isso é normal em qualquer função, né? Óbvio. Então e pegou o lado de cá também, né? Eu acho que se o Jorge estivesse aqui hoje, ele ia poder, talvez até falar com mais propriedade do que eu. Mas a gente do lado de cá também ficou muito nessa bola dividida, né? Porque tinha muita coisa que a gente tinha ainda inicialmente um pouco de receio de ir no cara novo e perguntar com medo, muitas vezes ele não sabia responder do jeito que ele precisava. Sim. Então a gente acabava muitas vezes focando nessa situação específica, voltando para você, né? Então, Sim. Isso foi muito nítido, pelo menos para nós ali dentro da área, foi muito nítido essa questão dessa. Se bem que depois que veio a transição também, o Elder explodiu, né? O Elder voou. Sim. Mas assim, inicialmente teve muito isso, né? Eu acho que você vai comentar aí, depois aconteceu de novo, né? Só que aí no caso da saída do Elder já depois. Isso, Aí quando aconteceu a saída do Elder, aconteceu de novo a mesma coisa. A gente ficou sem ninguém no primeiro momento, por alguns dias ali, até a chegada do Denise, e eu tive que treiná-lo novamente. Nesse caso fui eu, mas poderia ser outra pessoa, né? Tipo, quando eu saí de férias, quando eu saía de férias enquanto eu estava no PP, quem me cobria era o Aurélio, por exemplo, que já tinha o conhecimento anterior. Então é assim, entendeu? As pessoas vão se adequando ali, se encaixando para substituir. Não tem jeito não, mas isso acontece em qualquer função, né? Não é exclusividade nossa, obviamente. As elas vão meio que se complementando também, né, mano? Claro que cada um é especialista num lugar, mas isso aí que você falou, eu acho que ilustra muito isso, né? Essa questão de todo mundo meio que de braço dado, né? Que é a questão que você falou do time, ó. É isso aí. É o funcional / negócio. O cara tem habilidades, é o que a gente está aprendendo aqui, entendeu? O cara que é um bom funcional, que conhece bem os fundamentos, e por isso eu citei a questão dos fundamentos aqui em cima. Cara, se você colocar um cara que é muito bom zagueiro para jogar de volante, o cara vai mandar bem, né? Ele não vai ser 100%, ele não tá na dele, mas ele vai jogar bem. Por quê? Porque o cara domina bem a bola, o cara sobe bem de cabeça, o cara marca bem pra caramba. Então, assim, essas habilidades são habilidades que a gente precisa ter independente da posição, tá? Foi isso que eu quis dizer quando eu coloquei ali a analogia da questão dos fundamentos lá no início, né? Então você precisa saber os fundamentos independente da posição em que você jogue, tá? Só para fechar aqui então, e fora das 4 linhas, né? É óbvio que existem várias figuras igualmente importantes fora das 4 linhas do universo SAP. Temos os dirigentes, né, que são os gestores, o assistente técnico, que é o PMO, o escritório de projeto, por exemplo.
A equipe médica, que é o pessoal da governança, e por aí vai. É assim, né? Claro que não é exatamente assim, fazendo uma analogia, né? Sem eles o time também não roda, então nunca esqueça que eles estão ali do seu lado. Tá bastante importante essas outras pessoas que ali, essas não são exclusivas do universo SAP, né? Por isso que eu coloquei ela fora das 4 linhas aqui. Né? Essas pessoas, gestores, PMO, governança, existem em qualquer outro universo, né? Não precisa ser no universo SAP, tá? Mas são também extremamente importantes. Então, a conclusão. Esse curso está focado nos funcionais, isso precisa estar muito claro. Aqui a gente está falando dos funcionais, né? Acho que eu não preciso nem dizer isso aqui. Como o próprio nome diz, o volante é muito importante para dar uma direção em muitos momentos, enxergar o contexto todo, se comunicar bem com todos e muitas vezes estar com a braçadeira de capitão. Isso é outra coisa também. É muito normal a gente estar com a braçadeira de capitão, tá? De fazer o papel de líder técnico que eu citei lá atrás. O funcional faz bastante isso. Mas os benefícios são enormes também. Se você for um camisa 10, né, que é o BP, o business partner lá, o analista de negócio, ou o matador, usuário final. Certo? Então, quando você tem um bom time de funcionais, a bola vai chegar muito mais redonda para o camisa 10 ali, para o analista de negócio e para as áreas de negócio, para os camisas 9. Beleza? Deu para dar uma clareada sobre os papéis aí? Muito. Excelente. Demais. E acho que é importante demais isso aí, porque é muito, igual você falou, acho que são muitos casos que as linhas ficam quase que em cima uma da outra ali, né? Então a gente fica meio às vezes perdido de quem é quem ali nessa história. Sim. É interessante, você foi falando, foi vindo os nomes das pessoas dentro da empresa, né? Eu também pensei isso. Eu enxergando aqui a TI também, de onde eu trabalho, que não tem quase nada a ver com o universo que vocês estão, mas dá para ver as figuras certinho em cada ponto. Eu achei o bacana do ponto principal disso aí é que essa pessoa que é o funcional SAP, ela precisa ter um bom relacionamento com todo mundo. Sim. Tipo assim, ser aberto às sugestões, a relação entre as pessoas tem que ser bem efetiva. E é uma coisa que eu via meio distante, sabe? Eu enxergava a TI como um ser supremo, assim, mais elevado. E que qualquer coisa que a gente falava com eles não aceitavam nada. Tem alguns que acham que são, viu, Thiago? Tem alguns que acham que são. Tem uns que tem certeza. Exatamente. Tem alguns que, na cabeça deles, eles são esses seres supremos aí. Eu conheço alguns. São super saiyajin Sim. e a gente não chega, não. Eu acho que o link vai cair, não vai? Tá na hora dele cair. Alguém... Ou eu não sei se eu consigo voltar pro próximo, tá? Eu vejo no YouTube depois, falou, mano. Tá bom, mano. Bom, enquanto não cai, eu vou continuando aqui. Então, assim, esse ponto que você citou foi muito importante, Boca, porque olha só, e o meu irmão também. Essa questão da mistura dos papéis aí, o Basis, por exemplo, é um cara que não conversa com a área de negócio, porque ele é o cara técnico. O ABAP também raramente conversa com a área de negócio, tá? Às vezes ele entra em uma reunião ou outra ali, mas não é aquele cara que está todo dia no front ali, lidando realmente com a área de negócio, né? O funcional e o analista de negócio, eles precisam lidar tanto com a área de negócio quanto com esses caras, quanto com o Basis, com o funcional. Ô, mano, antes de cair o link, deixa eu só fazer um comentário rapidão. Essa questão que você falou aí, eu acho que passa um pouco pelo que o Hugo falou do ABAP. A gente, a área de negócio, vamos pegar a realidade da CBMN, você falou do Edinho, né? Uhum. É um cara que já me ajudou em diversas situações, mas realmente é aquele cara que não é o acesso igual ao meu acesso com você e com o Denise, que são os caras que são funcionais, né? Sim. É bem isso que você falou mesmo. Sim. É um cara que o acesso da área de negócio é pouco, mas quando ele entra, ele contribui de uma maneira muito significativa. É isso aí, porque quando ele vem, geralmente ele vem por uma demanda dos funcionais. Então, quando eu chamo ele para uma reunião, eu chamo, e não a área de negócio chama. Então, quando eu chamo, ele já entende que há uma necessidade de ele estar ali, né? E não é com o Edinho, isso é com qualquer ABAP. Se eu chamo o ABAP para uma reunião com a área de negócio, é porque realmente é muito importante a participação dele ali. Mas isso é assim, 10%, 5% das demandas. Quando muito, tá? Se bobear 1% das demandas, porque na maioria dos casos sou eu que realmente, eu funcional, né? Eu, analista de negócio, que vou fazer o front com a área de negócio, entender a demanda e trazer aquilo ali para conversar posteriormente com a ABAP, para construir documentação e tal, para solicitar que o ABAP faça algo quando há a necessidade da participação do ABAP, né? Porque em muitos casos você resolve o assunto simplesmente com uma configuração, fazendo uma parte customize, é uma coisa que o próprio funcional resolve,
né? Ele entende, ele mata no peito, que é o case que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse exemplo. Então ele entende, ele mata no peito, ele fala, deixa comigo que essa aqui eu resolvo sozinho, não preciso de ABAP, não é uma demanda de programação, né? Então eu resolvo sozinho. Beto, você tá vivo aí, irmão? Tá na escuta? Tô vivo. Então tá bom. Esse universo todo que está sendo falado é bem comum para mim, né? Mesmo não tendo atuado no projeto SAP. Sim. É minha vivência desde Enxamã até dentro de uma grande empresa como a CPFL, como eu estava. Eu era o ABAP, o Basis e o analista de negócio. É o cara mais técnico, né? Não, na verdade eu tinha que fazer todos os papéis, né? Mano. Time ali. Aí é mais complicado ainda, né? É mais complicado, mas assim, entendo bem essa divisão de papéis, para mim tá todo mundo claro. Perfeito. E uma coisa legal, né? Eu consultor, vai cair o link, depois eu continuo, consultor lá da SAP, cara, o objetivo da SAP é entregar para o usuário, e o consultor, analista de negócios, tem que fazer isso funcionar, porque nós somos pagos para isso. Sem dúvida. Basicamente, ele defende o seguinte, tanto que o Fiori é feito para o usuário e o back-end, né, que é o SC, o que a gente conhece por trás, vai continuar como está para a gente continuar fazendo configuração. Não vai ter melhoria para quem é usuário, expert, especialista e funcional. Vai ter melhoria mesmo de interface para quem é usuário. Isso. Claro que não. A fiorização é feita para a área de negócio, né? É feito para a área, para o usuário final, não é feito para quem é do time técnico. A gente se vê nos 30. É isso mesmo. Pular isso aqui. Então vamos lá. O que foi esse caso aqui, esse case que eu quero compartilhar com vocês? Foi um caso que aconteceu recentemente, então eu acho que é legal trazer para vocês um caso real, né? Para vocês terem um pouco da foto do que é na prática a vida de um funcional, né? De tudo que a gente tem dito aqui em diferentes contextos, onde as pecinhas se encaixam, né? Para resolver realmente um problema que é fazer o camisa 9 ali jogar, né? Que é o que eu falei, fazer o camisa 9 e conseguir fazer o gol ali. Então, vou detalhar um pouquinho do que aconteceu nesse cenário para vocês, em cada uma dessas etapas aqui. Então, eu separei em duas partes aqui, né? O detalhamento da situação e da solução, e ali embaixo uma conclusão. Então, começando aqui, entendimento do cenário. O que aconteceu? O pessoal de um dos escritórios regionais aqui, mais especificamente a coordenadora logística do escritório da Europa, lá de Amsterdã, ela chama Lois, entrou em contato comigo um mês atrás, mais ou menos, e falou que elas estavam tendo um problema lá num determinado processo. O Gu vai se identificar bem aqui, acho que o Gu vai entender bem o que eu vou dizer aqui, que era o seguinte, no momento dela fazer, quando você cria uma ordem de venda, vou ter que dar um overview aqui de SD para vocês entenderem um pouco. Quando você cria uma ordem de venda, você está fazendo uma espécie de contrato, um combinado de uma entrega que você vai fazer, tá? Então é o primeiro item que você... Quer dizer, o primeiro não, tem outros que acontecem antes, mas assim, para uma venda específica, do ponto de vista de dado transacional, para você executar uma venda, a primeira coisa que você precisa é de uma ordem de venda, né? E depois, debaixo disso, você vai ter uma remessa e uma fatura. Falando de forma bem macro mesmo, o SD se resume a isso, tá? Em dado transacional é ordem de venda, remessa e fatura. Isso é o que mais acontece no dia a dia de um time comercial, de uma parte de vendas ali, logística comercial de uma empresa, né? Então você tem na ordem de venda alguns dados ali de cliente, de material e tal, que depois vão ser dados ali para baixo, e algumas dessas informações vão para remessa, outras vão para fatura. Em alguns processos não existe remessa, em outros não existe fatura, mas são casos isolados, né? Pegando o 80-20 aqui, pegando os 80% que é mais comum, você vai ter sempre uma ordem de venda, uma remessa e uma fatura, onde muitos desses dados que você vai levantar na ordem de venda vão para sua remessa e depois, consequentemente, para sua fatura. Bom, quando você está criando a ordem de venda, existe uma coisa chamada... Tem os itens, né? Então, eu posso fazer uma ordem de venda para o cliente X. Então, vamos imaginar, pegando o exemplo da CBMM, né? Vamos imaginar que eu tenho a Arcelor, até fazendo um paralelo entre as duas aqui. Eu tenho a Arcelor como minha cliente. Então, eu estou criando uma ordem de venda para a CBMM, onde eu vou fazer uma entrega para a Arcelor. Isso é o cabeçalho da minha ordem de venda. Então, eu estou falando que eu vou fazer uma entrega para a Arcelor com uma condição de pagamento X e alguns parâmetros ali que são necessários. E eu posso ter vários itens, onde em cada item eu posso fazer a entrega de um determinado material. Tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo uma ordem de venda com uma entrega de 2 itens. E dentro de cada um destes itens, eu posso dizer posso fazer o planejamento de como que eu vou efetuar as minhas entregas. Tá? Então, eu coloquei ali um item 10 ali, que é para entregar o material X, e o item 20 para entregar o material Y. Só que essa quantidade que eu coloco para fazer a entrega do material X, ela pode ser subdividida em divisões de remessa. Tá? Existe uma coisa ali chamada divisão de remessa. Então, eu digo o seguinte, eu vou fazer uma venda de 100 toneladas, mas dentro dessas 100 toneladas eu vou fazer uma entrega de 60 e uma entrega de 40.
Essas duas entregas eu faço a subdivisão numa aba ali da ordem de venda chamada divisão de remessa. Tá? Isso ainda não é a remessa, tá? É um planejamento de como eu vou fazer as minhas remessas posteriormente. Então, nesse momento, eu ainda estou na ordem de venda, ainda estou aqui na primeira caixinha, mas já estou fazendo um planejamento de como que eu vou fazer as minhas entregas. O que é a questão? Quando você vai criar essa divisão de remessa, você tem um campo ali chamado quantidade confirmada. Essa quantidade confirmada, em teoria, é o quanto você tem de estoque disponível naquela data em que você colocou a sua divisão de remessa. Então, pegando esse exemplo, né, onde eu falei que eu vou fazer uma entrega de 60 e uma de 40, imagina que eu vou fazer uma entrega de 60 agora em outubro e uma entrega de 40 em novembro. Quando eu coloco essas datas ali na divisão de remessa, o sistema checa se eu vou ter estoque naquela data que eu estou planejando em outubro e em novembro. E é nesse campo de quantidade confirmada que ele mostra essa informação. Bom, o que era o problema lá que a Lois expôs então? O sistema não estava fazendo isso. Ele não estava conseguindo mostrar a quantidade confirmada ali naquele campo que se esperava fazer, porque se ela colocasse ali uma entrega de 60 e uma de 40, né, nessa analogia que eu estou fazendo aqui, eu falei que eu vou entregar para a Arcelor 60 no dia 15 de outubro e 40 no dia 15 de novembro. Quando ela colocava essa quantidade do dia 15 de outubro, às vezes ela não ia ter estoque, ela não tinha pedido para chegar, ela não tinha estoque naquele momento. Imagina hoje, né? Dia 7 de outubro eu estou fazendo o planejamento, eu não tenho estoque, nem teria estoque até o dia 15, mas o sistema estava mostrando ali as 60 toneladas, quando na verdade ele deveria estar mostrando 30, quando eu só tinha 30 em estoque. Então era isso que ele estava fazendo. Bom, então o entendimento do cenário foi eu marcando uma reunião com ela e com outras pessoas do time aqui, para ela explicar melhor o que estava acontecendo. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, quer dizer, isso tudo não, né? Parte do que eu estou falando aqui é explicando o contexto de SD, né? Porque alguns de vocês não conhecem. E parte já é do problema dela. Então, o problema dela é que ela não estava conseguindo enxergar essas quantidades confirmadas como deveria. O sistema deveria estar se comportando de um jeito e não estava. Então, o entendimento foi isso. Ela me esclarecendo o que estava acontecendo, né? Me mostrando um exemplo, falando, ó, tá vendo essa ordem de venda aqui? Deveria estar mostrando X. Tá vendo o estoque aqui? Eu só tenho esse estoque. Não tem pedido para chegar, não tem outras ordens de venda e tal, desse mesmo material. Então, deveria estar mostrando X e está mostrando a quantidade total que eu planejei para entregar. Então, essa é a parte do entendimento do cenário. Beleza, fui lá, marquei uma reunião com ela. Então, eu fazendo meu papel enquanto funcional, enquanto analista de negócio, aliás. Fui lá, entendi com ela o que era a demanda, falei, beleza, tá entendido, segura a onda que eu vou agora analisar o problema aqui para te propor uma solução, né? E aí vem o próximo passo, então, a análise da solução, né? O item 2 aqui. Uma vez que eu entendi o problema, a bola tá comigo, né? Agora é minha vez de atuar, entender o que é o problema para eu conseguir devolver uma solução para ela, né? Aquele processinho padrão de TI ali, entrada, processamento e saída, né? Input e output. Então, a minha saída ali é fornecer a solução para ela. Beleza. A entrada eu já tenho. Nesse momento, a entrada eu já tenho. Pode até ser que eu precise esclarecer mais algum ponto com ela ali posteriormente, mandar uma mensagem no Teams. Ó, tal ponto não ficou claro e tal, porque nesse exemplo eu tô dando um exemplo mais simples, mas obviamente tem cenários muito mais complexos do que isso, né? Mas pegando esse exemplo simples aqui, então eu fui lá, fiz o entendimento do cenário e agora é minha vez de analisar a solução. Bom, a primeira coisa é que obviamente eu preciso ter conhecimento do módulo para eu conseguir analisar a solução de uma forma mais eficiente, né? Então, como eu já conheço ali de como que é o processo dentro de SD, eu já sabia mais ou menos o que precisava ser feito. Então, fui analisar quais eram os caminhos que eu tinha para propor para ela. Então, a princípio, o que eu pensei? Duas coisas. Essa é uma transação standard, onde, por ser standard, eu não tenho muita flexibilidade de ficar mexendo ali em código e tal. Até existe uma certa brecha ali que a gente chama de exit ou de enhancement em alguns programas standard que você pode atuar ali dentro, né? Uma caixinha que a SAP deixa ali dentro das transações standard para você poder alterar uma coisa ou outra. Mas você tenta evitar o máximo de mexer ali. Mais para frente a gente vai falar melhor, tá? Sobre exit, enhancement, Zs e tal. Mas nesse contexto, como era uma standard, não era uma Z, a princípio você tenta evitar de ir para esse lado, de mexer com exit e com enhancement. Bom, então indo por essa visão, a primeira coisa que eu vou tentar, o primeiro caminho que eu vou tentar achar para resolver o problema é uma configuração. É possível resolver esse problema só com configuração? Vamos descobrir. Aí vem o terceiro tópico ali, dar um Google em inglês, né? Como eu não sabia de cabeça o que precisava ser feito ali, eu tinha mais ou menos uma visão, tinha um campo ali de categoria da divisão de remessa, de categoria do item, que eu imaginei que eu pudesse atuar, eu já fui dar um Google olhando para aquele campo. Então eu fui procurar lá os indianos, lá a gente brinca que a gente sempre vai dar um Google em inglês, você vai achar um indiano dando uma resposta para sua pergunta, né? Os Ramesh lá da vida que a gente brinca.
Sempre tem um cara indiano que vai ter a resposta para essa pergunta, gente. É incrível. Os caras estão muito na nossa frente, assim, do ponto de vista de conhecimento técnico de TI. Eles se desenvolveram muito nos últimos anos, né? Então, os indianos realmente são diferenciados quando o assunto é outsourcing de TI. E em SAP não é diferente, tá? Os caras são realmente muito bons, então a gente sempre acaba achando um indiano ali que dá uma resposta para sua pergunta. O problema é que é em inglês, né? Eu até coloquei ali em inglês ali para ficar claro, porque em português você acaba achando muito poucas respostas para suas perguntas do cotidiano, né? Em inglês, por motivos óbvios, né? O seu universo é muito mais vasto. Então, quando você começa a pesquisar em inglês, muitas portas se abrem, né? Então já fica a dica aí. Bom, fui lá dar um Google em inglês já procurando sobre categoria de item de divisão de remessa. Descrevi ali em uma frase, né, em 10 palavras ali o que era mais ou menos o problema e 2, 3 páginas de Google ali eu já achei mais ou menos uma resposta do que eu precisava. Os caras printando umas telas ali, mais ou menos com o mesmo problema que eu tava. Falei, opa, é por aqui que eu vou. Então, pulamos a parte ali do Google em inglês, né? Então, fiz a análise da solução, achei mais ou menos uma resposta, vou eu para configuração em dev. Então, estamos ali no 4º item, certo? Estamos aqui na configuração em dev. O que eu fui fazer? Testar aquilo que eu vi no Google, né? Vou eu no dev. Enquanto funcional, acesso ao ambiente dev. Opa, deixa eu dar uma olhada na S-Pro aqui, a boa e velha S-Pro, né? Que é aquela que eu falei que a gente vai ver, é a vida do funcional, né? Tem muito a ver com a S-Pro. Vou ali dar uma fuçada na S-Pro para ver se eu acho essa configuração aqui e se ela vai me atender. Abrindo a S-Pro ainda ali nas configurações, encontrei aquela tela que estava printada lá no post do Ramesh lá. Falei, beleza, agora vamos ver se isso aqui vai funcionar. Marquei um flag, fui lá na configuração, marquei um flag e voltei para testar. Fui lá, criei no ambiente dev ainda, né? Fui lá, fiz a configuração, salvei minha request, né? Gerou aquela request que eu mostrei para vocês aqui na aula anterior, né? Quando eu salvo a request, a minha configuração está parada ali no ambiente dev. Então, ainda ali em ambiente dev, fui ali, criei uma ordem de venda nova. Geralmente, em ambiente dev, você costuma, falando um pouquinho de landscape, né? Aproveitando o gancho. Você, geralmente, no ambiente dev, tem 2 ambientes dev, tá? Com mandantes diferentes. Então, geralmente, eu tenho um mandante que é de configuração e um mandante que é de testes mesmo. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, do CBMM, eu tenho o mandante 450 e o mandante 500. O 450 é onde eu configuro, o 500 é onde eu faço os testes. Isso é importante, tá? Por questões... O Basis lá, que é o goleiro lá do nosso time, é o cara responsável por fazer essas configurações e esse é um landscape muito comum nas empresas. Ok. Fui lá no nosso... Então, configurei no 450, fui no ambiente 500 para testar. O ambiente 500 é onde eu tenho uma base de dados parecida com a minha base de produção. Fui lá com o cliente, o mesmo cliente que ela estava usando, o mesmo material, ou até um cliente, um material diferente, mas um material que tivesse ali um estoque X, para ver se minha configuração tinha funcionado. Que agora eu já estou então na parte de testes unitários. Pulei aqui para o item de baixo. Fiz a configuração em dev, fui para os testes unitários. Então o teste unitário é aquele momento onde o cara de TI, o próprio cara de TI, se vira ali fazendo os testes. Se for algo que eu dependi do ABAP, eu especifiquei, mandei para a ABAP me devolveu e falou, testa aí. O primeiro teste quem faz sou eu. Eu não mando para a área de negócio e falo testa aí. Porque a chance de ter alguma coisa zoada ali é grande numa primeira versão, né? Então eu faço o teste unitário. E se tiver tudo em paz, eu faço um teste ali pequenininho, né? E mando para a área de negócio, que aí o céu é o limite. Ela pode fazer o teste o tanto que ela quiser. Porque a quantidade de testes que ela faz é inversamente proporcional com a chance que ela tem de ter um erro em produção. Isso serve para qualquer aplicação, né? Quanto mais eu testo, menor a minha chance de ter um problema em produção. Então, aí vai de cada pessoa, de cada usuário. Enfim. Tô eu fazendo meus testes unitários ali então. Criei minha ordem de venda, testei minha configuração. Funcionou, de primeira. Falei, meu flag aqui é sucesso, né? Ele faz uma avaliação... Na prática, né, como funciona o resultado? Ele faz uma avaliação de estoque. Quando você dá um enter ali, que você está criando a divisão de remessa, nesse exemplo que eu peguei das 60 toneladas que eu iria entregar, né? Quando eu dou um enter ali, se eu não tenho 60 toneladas em estoque, ele faz um check e fala, opa, você só tem 50 em estoque aqui, amigão. Ou você ajusta a sua quantidade, ou saiba que você não vai conseguir fazer essa entrega na quantidade que você está planejando. Ele já te dá um alerta ali. Você deu um enter ali, ele vai seguir. Ele vai te seguir mostrando. Você informou 60, tem um outro campo ali que está com a informação das 60 toneladas que eu coloquei. E o campo de confirmação está com 50. Imaginando que eu tenho 50 em estoque, né? Então ele já deixa explícito ali que é exatamente o que a área de negócio precisava. Beleza, para o meu teste unitário ali funcionou. O que foi o próximo passo que eu precisei fazer? Aí já é uma coisa mais particular do meu caso aqui, mas no meu caso é importante eu fazer. Padronização da solução e comunicação. O que é essa padronização da solução?
Quem reclamou, quem fez essa solicitação foi o pessoal do escritório da Europa. Mas no nosso ambiente aqui eu tenho 4 escritórios diferentes, né? Eu tenho o escritório aqui do Brasil, tenho o da North America, o da Ásia e o da Europa, que foi quem fez a reclamação. Porque na hora que eu fosse implementar essa solução, ia mudar para todo mundo. Então ia passar a ter um comportamento que todos iam ser impactados. Então o que eu precisei fazer? Padroniza a solução e comunica todo mundo. Mandei um e-mail envolvendo todo mundo. Galera, todo mundo da área de negócio, né? Galera, a Lois no dia tal, reclamou não, reportou a situação tal. Aí fiz um documentozinho de Word ali com uma página, uns print de tela ali, simplesinho, escrevi o texto ali, no caso teve que ser em inglês, né? Porque todo mundo dessa galera que eu tô citando não fala português. Fiz um documentozinho em inglês ali de uma página, escrevi o que era, mandei o e-mail pra galera falando, reportando o que tinha acontecido, né? Explicando o cenário todo e falando, vamos implementar essa mudança. Funciona para vocês? É importante para vocês? Eu até poderia fazer essa configuração separada, tá? Porque tem itens de configuração diferentes ali. Eu poderia fazer a configuração funcionando só para a Europa. Então, o que eu precisei fazer? Comunica todo mundo e pergunta. É interessante fazer isso aqui também para a North America e para a Ásia? O Brasil é um caso muito à parte, tá? Então, o Brasil não entrou nessa, não. Então, mandei e-mail para a galera ali. Faz sentido para vocês? Elas me responderam, falando que sim. Não faz sentido. Isso aí é uma dor nossa também. A Ásia respondeu e Estados Unidos responderam falando a mesma coisa. Beleza, então passamos dessa etapa aqui, padronização da solução e comunicação. Aí vem a validação dos testes integrados, ou seja, aí eu falei, ok, então vocês estão falando que é beleza, estou transportando a request, aí acabei de fazer a configuração porque eu tinha feito só para a Europa até aquele momento, repliquei a configuração para a North America e para a Ásia, transportei a request para o ambiente QAS, ó a request voltando aí. Lembra que o Wesley falou na aula anterior que era como se fosse um caminhãozinho, né? É exatamente isso. Você está transportando a sua mudança de um ambiente para o outro. Então você está subindo do seu landscape ali, do dev para o QA. A partir do momento que está no QA, você entrega para os seus key users ali, para a área de negócio e fala, testa aí. Ali é o momento onde as pessoas vão dizer se a sua configuração está validada ou não. Se aquilo está atendendo aquilo que eles precisam ou não. E aí eles podem fazer 1, 2, 10 testes, aí fica a critério de cada um. Na grande maioria dos casos, a galera é bem preguiçosa, né? Acaba fazendo um teste só. Essa é a natureza do ser humano, né? Eu também faria um só, assim. Se eu tivesse do lado de lá, de uma forma geral, a gente é meio preguiçoso para fazer esses testes. Às vezes, isso volta contra a gente, mas... Então, eles fizeram os testes, me mandaram os testes de volta. Até esqueci, faltou um último item aqui, que é a parte de deploy. Então, me mandaram os testes de volta validando que para eles estava ok. Eu peguei nesse caso eu nem mandei para todo mundo, pedi só para a Europa testar, porque se funcionasse para eles ia funcionar para todo mundo. Isso é uma certeza que eu tenho por conhecer bem do ambiente, por ser um funcional experiente e tal. Então pedi só para a Europa testar, recebi a devolutiva dos caras e falei, ok, agora eu vou fazer o deploy. No dia tal, isso estará em produção. Fiz a parte de deploy, aí tem toda uma parte de gestão de mudança, você tem que criar um processo na ferramenta de HSM aqui para transportar essa request para produção, porque quem transporta a request do dev para o QA é o próprio funcional. Tá? Você tem liberdade para fazer isso. Então você pega o seu caminhãozinho ali e manda do ambiente de dev para o ambiente QA. Mas quem leva para o ambiente de produção é o Basis. Olha o Basis voltando aí. Então o Basis é o cara responsável por garantir que o ambiente de produção esteja ali saudável, seguro, e quem transporta para lá é só ele. E para que ele faça isso, existe uma porção de etapas anteriores, geralmente tem um padrão de governança. Olha o tipo de governança aí, que também eu citei lá no Entendendo o Time, né? Então a governança estabelece uma porção de regras para que você possa mandar aquilo ali para produção com segurança, com tranquilidade, com a certeza de que aquilo não vai cagar no seu ambiente, né? Não vai zoar todo o seu ambiente produtivo, tá? Então, fiz a parte de deploy, mandei a mudança para produção, mandei um novo e-mail comunicando a todos de que aquela configuração estava disponível em produção. Caso encerrado. Aqui se encerra o papel do funcional, tá? Então, esse é um case, né, de um exemplo de uma linha do tempo, do início ao fim, desde a solicitação da área de negócio até a conclusão da mudança, onde, né, trazendo um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que é uma das formas como um funcional pode atuar. Nesse caso, sozinho eu consegui resolver a questão, eu não precisei de outros funcionais, não precisei de... Nesse caso, eu estava como analista de negócio com o primeiro chapéu no momento, depois eu troquei o chapéu para analista funcional, né? Não é muito comum a gente fazer isso na CVMM do jeito que a gente está hoje, tá? O normal seria eu passar isso para um outro funcional e tal. Espero que minha chefe agora não veja esse vídeo aqui, porque senão ela vai brigar comigo. Mas é normal a gente fazer isso, tá? Enquanto analista de negócio funcional. Eu peguei a configuração, dei um Google ali, resolvi a situação, caso encerrado. Então, conclusões. Primeiro ponto, gerenciamento de expectativas.
alguns pontos aqui, né? Alguns marcos durante o processo. A primeira coisa que eu fiz com a Lois lá no início foi: segura a onda, que eu vou precisar de um tempo para testar isso aqui, para analisar uma solução, configurar e te dar uma resposta de volta. Então dá uma segurada aí que daqui umas 2 semanas eu te dou um retorno. Beleza, ó, tô gerenciando expectativa. Tô falando para ela que não é um problema que eu vou resolver amanhã. Eu preciso de um tempo, né? Posso precisar de outras pessoas, posso precisar do Ramesh, posso precisar do ABAP. Aí é comigo, eu não preciso abrir isso tudo para ela, só tô falando para ela que eu vou precisar de uns dias. Gerenciando expectativa. Ponto 2, a questão dentro também de gerenciar expectativa, né? Comuniquei todo mundo. Falei, ó, vocês também podem ser impactados por isso positivamente. Eu poderia simplesmente ter feito para atender a Europa e eu ia ter sucesso do mesmo jeito. Só que eu ia estar perdendo uma oportunidade de implementar algo de bom para os Estados Unidos e para a Ásia também. Então, olha o papel de um bom analista funcional aí, né? É a gente fazendo um papel se preocupando com a área de negócio. Olha o camisa 9. Olha a gente fazendo um papel para realmente a área de negócio brilhar, né? Fui eu me preocupando e falando, galera, isso aqui pode trazer benefício para vocês também. É uma dor que incomoda vocês também? Podemos implementar isso aqui? Né? Então, isso é outra coisa importante. Gerenciamento de expectativa. Combinei a data com elas, mandei para produção. Então, dentro de gerenciamento de expectativa, isso é um ponto que eu quis destacar aqui, porque é um ponto bastante importante do funcional. Gerenciar a expectativa. Porque senão, se você não deixa claro para a pessoa que você vai entregar daqui a um mês, ela vai esperar que você entregue daqui 2 dias. Ela vai passar 28 dias frustrada, né? 28 dias xingando a TI. Então, gerencie a expectativa desde o início e avise que você vai precisar de um prazo mais ou menos X para fazer tal coisa. Claro, nem sempre você vai acertar. Às vezes você vai falar que vai precisar de 2 semanas, vai precisar de 4. Mas era o melhor que você tinha naquele primeiro momento ali. Vai comunicando, vai conversando, para você deixar as pessoas mais tranquilas, tá? Com relação à data que você vai entregar. Então, gerenciamento de expectativa é isso. E o segundo ponto é saber qual parafuso apertar. É aquela história que certamente todos vocês já ouviram, né? Do cara que cobra R$1.000 pra apertar um parafuso. E aí o cara fala, porra, R$1.000 pra apertar um parafuso? Ele, não, eu te cobrei R$1 pra apertar o parafuso. Os outros 999 foi porque eu sabia qual parafuso que eu tinha que apertar. Né? Tinha 150 parafusos aqui. Você me chamou porque eu sou um cara experiente. Eu sabia qual daqueles parafusos eu precisava apertar. É isso, gente. É saber qual parafuso apertar. É saber onde procurar. Eu poderia ter ido por outros caminhos que iam me gastar o dobro, o triplo do tempo. E provavelmente eu estaria com o pepino na mão até hoje. Se eu fosse um cara júnior, ou eu ia precisar da ajuda de um sênior, ou eu ia ter tentado talvez fazer um customize, tentado fazer uma exit, um enhancement, um programa Z, um relatório, alguma coisa assim, para dar uma solução para a área de negócio, para o problema. Eu resolveria o problema? Talvez sim, mas eu não estaria resolvendo de forma standard, eu não estaria usando o recurso que o SAP já disponibiliza, eu teria muito mais trabalho, eu ia gastar hora de ABAP sem necessidade. Então, entende? Eu entraria muito mais na complexidade do time por eu não saber qual parafuso apertar. Tá? Então, isso que eu quis destacar aqui nesse item aí de saber qual parafuso apertar. Ah, nossa, o Diego é super-herói. Não, não é isso não. É porque geralmente pessoas experientes têm essa postura, né? A galera que já tem mais tempo de bagagem tem essa postura, isso é normal. Por isso que é sempre importante um júnior ter um sênior por perto ali, pra poder trocar essa ideia, sabe? Ô, amigão, cola aqui do meu lado, eu tô com um problema tal aqui. Às vezes esse sênior nem é do mesmo módulo. Eu já fui, como é que fala? Já tive um coach, né, vamos dizer assim, fugiu a palavra aqui, orientado, ajudado, muitas vezes por caras sêniores, por caras ou mulheres sêniores, né, profissionais sêniores, que não eram do meu módulo. A Chiquinha, por exemplo, o meu irmão, deixa eu ver, o Boca, você conheceu a Chiquinha, Boca? Na época de Minas? Eu não sei se você conheceu ela, não. Não lembro. Conheceu, né? A Chiquinha foi uma, mano, que me ajudou muito. Chiquinha tinha, tipo, 20 anos de SAP, enquanto eu tinha 6 meses, entendeu? Eu tava começando na área. A Chiquinha me ajudou demais. Me ensinou muita coisa do que eu sei até hoje. Sou extremamente grato a ela. E era uma pessoa que era de MM. Eu era um cara de PP. Ela não conhecia nada de PP. Ou, quer dizer, conhecia um pouquinho de PP ali por causa dessa experiência toda dela. Mas ela era fera mesmo em MM. Mas me ajudou demais. Então é normal que um sênior ajude um júnior ali, né? Mas você tem que ter a humildade de ali perguntar, né? De ir ali e pedir socorro. Não tem jeito. Mas conforme você vai ganhando experiência, você vai subindo os degraus ali, é algo natural de qualquer profissão. Você vai sabendo qual parafuso precisa ser apertado, né? É isso. Queria contar essa história pra vocês aqui, pra vocês verem um exemplo prático. Faz sentido? Tem dúvidas? Show. Excelente. Isso traz muito insight, o Cabral de vivência, né? Uhum. Eu sou um macaco velho também de vivência de problemas, assim, né? E sei o que isso representa, né? Você ter a cabeça aberta para buscar soluções, vai ficar muito fácil. Uhum. E é uma coisa que eu tenho para mim, sempre tentar resolver da forma mais simples possível, né? Como dizia Leonardo da
simplicidade é a maior forma de o mais alta de sofisticação. Você está procurando customizar, tem que fazer o negócio de verdade. Né? E isso é muito bom, sempre focar nisso e acho que é muito boa a dica. Legal. Gu, você quer comentar? Você tá mutado aí, Gu. Interessante que você comentando aí, né? Na mente aqui a rotina nossa lá do dia a dia como negócio, né? Você como um funcional experiente, você traçou esse caminho, né, igual você comentou, e eu vejo que assim, a experiência ela facilita demais a vida da gente, né? Sim. Gente como um cara de negócio também, quando você tem mais experiência, fica até mais fácil você abrir um acidente, uma demanda, porque você já direciona para o funcional. Não, eu acho que o problema está aqui. Você já ajuda todo mundo a ganhar tempo, né, para atuar mais precisamente em tal ponto. Total, Legal. faz toda a diferença. A experiência é um shortcut, né? Não tem jeito. Quanto mais experiente você é, melhor você vai saber qual parafuso apertar, ou melhor você vai saber qual parafuso pedir pro profissional apertar, né? Você concorda que nessa analogia do parafuso, se a pessoa tivesse experiência naquilo ali, chegasse pro profissional e dissesse, vem aqui em casa, por favor, apertar aquele parafuso, a pessoa não ia cobrar R$1.000, né? Você ia tirar os 999 da conta ali. A pessoa ia te cobrar R$1, ou no máximo 10, 50, sei lá, mas não ia ser 1.000, né? Então é o que você tá falando, né? Falar, eu acho que o problema está aqui, né? Isso ajuda demais, faz toda a diferença. Então, assim, essa questão, isso que você falou, Beto, de né, tentar evitar customização, ir pelo caminho mais curto e tal, cara, é um negócio que a gente tem que ter muito em mente. Um bom funcional tenta, no máximo possível, manter tudo dentro do standard. Zs são bichos maus que levam a nossa alegria para longe de nós. Tá? Vamos tentar evitar o máximo possível, a gente sempre trabalha com essa filosofia. Isso eu carrego desde o Engeman, tá? A minha experiência como consultor, como eu disse, eu sempre tento traduzir tudo que eu tive de carteira. Eu trabalho com Engeman, com Proteus, que é uma bosta. E outras coisas. E sempre no foco, eu sempre fui orientado a isso. Vamos resolver o problema da maneira mais simples possível. Inclusive, quando eu tô codando, às vezes eu tinha, os caras faziam coisa, faziam regra no Engeman, e eu resolvia com simples SQL, entendeu? Porque mais simples deixar o negócio no banco de dados que customizar o código-fonte. Sim. Cara, levem isso para a vida de vocês, como diz o Cabral e o quase vovô aqui. Tenta levar sempre para o standard, porque alguém pensou nesse negócio que funciona daquele jeito padrão, vai ser menos dor de cabeça no caso da mudança e etc. A CPFL, por exemplo, que eu saí agora lá. Tem o Engeman deles, cara, chegou num ponto que tá tão customizado que nem Engeman, a própria Engecompany não olhou para isso não, quer dar suporte para isso não. Eu não quero brincar com esse negócio não. Cobrar quase R$1 milhão só para regularizar a situação e assumir o suporte. Nossa, é absurdo, né, velho? E acontece mesmo, Vai acontece. ficando igual um difícil. cheio de fio na favela. É difícil no caso de Engeman fazer uma migração total pro SAP, Beethoven, Não, ninguém. Você fala migrar uma empresa que usa o Engeman, migrar pro SAP? igual o Beethoven reclamando, migrar tudo. Não, isso não existe, mano, porque é uma solução totalmente concorrente. O Engeman, ele é muito focado em manutenção e ele é muito customizado. É muito difícil alguém ter um Engeman padrão, porque ela adapta bem as regras de negócio, é fácil mesmo, fácil customizar. Só que o que acontece? Quando você vai para o SAP, o processo é muito padrão, muito na caixinha, entende ordem de serviço, planejamento, é o básico. Assim. Aí quando ele migra no máximo, fazendo de palha os ativos e essas coisas, cara, não dá também. Tanto que tem muita gente que quando possível, mantém o Engeman ou outro software como braço ali de manutenção, integrado com o que precisa, que é o MM. Chega a ter decisão de compra. E às vezes usa um pedacinho do PM, né? Às vezes usa um pedacinho do PM para fazer alguma coisa, mas mantém o core da manutenção dentro do Engeman. Então, o Engeman, Boca, pra você entender, ele é concorrente do PM. Tá? Falando de forma bem macro, ele é um concorrente gigante do PM. Gigante eu digo assim, porque tem muitos clientes grandes, a Engeman é uma empresa muito relevante no cenário dela, né? Onde ela atua.
Então, ela tem muitas empresas, muitos clientes que utilizam inclusive o SAP. Muitas empresas que utilizam o SAP e o Ingeman, que tem integração entre os dois e tal. Então, assim, Ingeman, SAP, SAP são concorrentes, se odeiam e vão seguir o resto da vida assim, tá? Se odeiam assim, né? A SAP, pelo tamanho monstruoso que ela tem, ela nem sabe que o Ingeman existe, tá? Assim, os alemães lá nem sabem que o Ingeman existe. A Ingeman sabe que a SAP existe, né? Claro. Porque é uma coisa muito maior. Você querer comparar um navio com um barquinho, do ponto de vista de tudo que existe dentro do SAP. Mas se você for comparar o PM com o Ingeman, a briga aí já vira briga de degladiador. Aí é outra história. É porque o SAP é um ERP, o Ingeman não, né? Então, quer dizer, até é, né? Em termos de robustez de software e nível corporativo, sempre assim, o cara que está no nível corporativo, ele não quer saber se o sistema legado ou o sistema pequenininho atende. Ele, cara, eu não vai saber, porque hoje que eu estou cursando aí, que eu estou vendo como o SAP funciona, realmente é lindo, Cabral, hoje entenda o seu amor por exemplo. Eu, como analista de sistemas, vendo como ele funciona, como as coisas se encaixam justinhas, a prova de usuário, né, anti-bug. Sim. Cara, o corporativo, ele vai voltar a SAP um dia. À medida que a empresa cresce, ela vai eliminar o sistema legado e colocar sistema no sistema. É muito sólido. O resultado lá na frente, lá em cima, para quem importa, chega certinho, redondinho, sem erro, sem manipulação. Sim. Um case que mostra isso aí que você tá falando é a Vale, cara. Mano, a Vale lutou para colocar SAP até onde dava. A Vale segurou as pontas enquanto conseguia. Todas as empresas que faturam bilhão no Brasil usavam SAP já. E a Vale, não quero, foi empurrando, levando. Tem uma porção de motivos para isso, tá, gente? É claro que não é só uma questão de ego. O consultor citou o caso Vale, que a Vale não quis durante um tempo, usou o sistema da Oracle e depois teve que pagar mais caro ainda, porque eles ficaram relutando e perderam a oferta, pagaram assim, astronomicamente mais. Isso aí. Né, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores minerações do mundo, a empresa de tamanho monstruoso, com diversas plantas, um cenário bem complexo. E ficou falando, não. Chegou uma hora que eles falaram, não, vamos migrar. E aí fizeram um projeto absurdamente grande, gastaram um rio de dinheiro e migraram. Né? Gu, você ia falar alguma coisa? Gu, você ia falar alguma coisa? Não. Então beleza. Bom, então legal, galera. Eu queria só trazer esse exemplo aqui realmente para ilustrar, né, para trazer de forma mais palpável aquilo que a gente vem conversando, muitos, né, dos itens que a gente vem conversando até aqui, e inclusive fazendo uma analogia, e vocês viram que em vários pontos eu puxei um gancho aí com o que a gente falou hoje do entendendo o time, né? Vocês entenderem um pouco melhor quais são os papéis aí e as responsabilidades dentro de uma equipe SAP. Então esse assunto aqui em alguns momentos conecta com isso, né? E por isso que eu quis aproveitar para já trazer esse case aqui, tá? Eu vou mostrar, depois na próxima aula eu vou mostrar para vocês dentro da SAP um pouquinho onde que está a parte dessas informações aqui, tá? Vou pegar uma ordem de venda de exemplo aqui, vou mostrar a tela de divisão de remessa lá e onde foi que eu fiz essa configuração. Se bobear, dá até pra gente fazer essa configuração junto aqui, porque, como eu disse, é exatamente a história do parafuso, gente. Eu marquei um flag. Só que assim, quantos flags existem nessa SAP? Um trilhão de flags, né? Como que eu ia saber qual flag apertar? Qual flag flagar, né? Qual campo marcar? Eu tive que dar o Google em inglês, eu tive que entender a demanda, eu tive que contar com a minha experiência, etc. Então o negócio é realmente saber qual parafuso apertar, tá? Em muitos casos isso vai resolver a situação. Isso é muito massa. Enquanto o consultor tá dando, você dá exemplo porque não tem experiência, né? Tô dando experiência do outro cara. O cara tem 20 anos de SAP. O cara que ele pega a apostila, cara, eu não vou ensinar isso aqui pra vocês não, vou te mostrar melhor. Aí o cara vai mostrar como é que ele faz tudo por fora ali, cara, de uma forma, tipo, muito mais simples. Você lê a apostila, você fala, pô, mano, fazer essa pesquisa aqui. Sim. Né, no customizing lá, chega da mensagem, o cara não, vou explicar o que eu tinha fazendo no customizing aqui. Mano, a experiência realmente manda demais. É isso aí. Então, e cara, em muitos momentos a solução é muito simples, gente. A solução em si é muito simples. O que dá trabalho, se vocês pegarem em número de horas o tempo que eu gastei nessa demanda aqui, eu gastei muito mais tempo comunicando, pesquisando no Google, né, procurando a solução e tal, do que implementando a solução. Implementando a solução, eu marquei um flag, salvei a request, transportei para o QA e fiz um processo de deploy para chegar com aquilo em produção. Se você for pegar o tempo que eu gastei só com a solução, vai dar 1 hora. Se for pegar o todo do que eu gastei, vai dar 10 horas. Entendeu? Então,
É isso. A nossa vida é essa, tá? Em muitos momentos você vai falar, cara do céu, a gente paga um rio de dinheiro porque esse cara de TI fica apertando um botão. Não é possível. Porque ele sabe qual botão apertar. Em alguns contextos é isso que acontece na prática. E não é só SAP não, tá, gente? Isso obviamente acontece com bastante frequência no universo de Todos TI. os universos aí, tá? Inclusive, quando eu trabalhei com a TOTS, é a mesma coisa, é muito parecido, tá? Tipo, na verdade é pior, né? Porque é a implementação do português. Mas, cara, você chama um consultor lá para fazer, né, um ponto de entrada, né? Que é similar a algumas customizações do SAP. Cara, o cara, tipo, você não fazia nada, cobrava uma grana, porque o cara sabia o que fazer. É isso aí. Você paga pela experiência do cara, né? Cara, um dos primeiros consultores cara, coitado, Flávio, faleceu até. O cara que mais me ajudou no início da minha carreira, ele se chamava Flávio Ferreira. Era um consultor que trabalhou comigo na Uzi Minas na época do projeto e tal. Um cara que me ensinou demais, cara, nossa, extremamente boa praça e tal, gente fina, cara, muito experiente. Ele falou comigo uma vez que eu nunca vou esquecer. E um outro consultor que estava no projeto com a gente também, depois me falou isso num determinado momento. Falou, Diegão, você tem que se preparar para que daqui a algum tempo você seja pago pelo que você sabe, não pelo que você faz, mano. Eu levo isso pra minha vida, sabe? Eu sou pago pelo que eu sei, não necessariamente pelo que eu faço. Entendeu? É bagagem. Isso, obviamente, serve para qualquer pessoa, né? Mas é que dentro do mercado SAP, isso talvez seja ainda mais latente, né? Seja ainda mais claro. A minha vida, Oi, Boca. Desculpa, eu não. quero isso pra minha vida. É isso aí. Quanto mais conhecimento você absorve, quanto mais você se torna uma pessoa com bagagem naquele determinado assunto que você se propõe a fazer, né? Naqueles problemas que você se propõe a resolver, menos esforço você vai fazer. É aquele. Não sei se vocês já viram o vídeo de ping-pong lá do cara, do véizinho jogando ping-pong lá, véizinho barrigudo jogando ping-pong. O outro cara se matando do outro lado da mesa, correndo, parecendo que tava correndo, fazendo um esforço absurdo, busca a bola de um lado, do outro, corre. O Uma velhinho. coisa legal pra falar sobre isso. Barrigudo, tá pra lá. Você for um site. Por exemplo, eu sou, tipo, Vocês têm que. mas eu me sentia culpado às vezes, porque eu resolvi tão fácil. Eu tenho uma grana boa pra fazer isso. Eu me sentindo subutilizado. E, cara, não se sinta culpado, né? Tem isso em vídeo. Tipo, você tava sendo pago, eu cheguei nesse ponto, tá? Foi muito bom durante os 7 anos que eu fiquei. Eu era pago pelo que eu sabia, não pelo que eu fazia. Né? Aí, tipo, eu cheguei a ser sediado moralmente no meu chefe. Porra, você tem que fazer isso porque você é o salário mais alto do setor. Olha pra assim, velho. Tipo, procura outro cara, pode contratar, não tô de boa, relaxa, não sei o que. Então, assim, tem essa, tipo, não é nada pessoal, tem gente que me entende, mas tenha consciência disso. Quando você chegar nesse ponto, vamos chegar, se você quiser, né? Eu quero chegar nesse ponto nessa SAP. Hoje eu sou nem júnior, né? Eu sou um aspirante a júnior. Não se sintam culpados, cara, se sintam bem com isso. Isso é legal, né? Tipo, tem humildade também, né? Se sentiu a última bolacha do pacote, não, porque isso atrapalha a nossa visão. Sim, sem dúvida. Tá arrogante, a gente é. Mas tem isso pra vida, cara, que é muito bom. É isso aí. Faz sentido, Gu? Oi? Faz sentido? Muito. Nossa. Isso aí é o dia a dia nosso, né, cara? É a caminhada da vida. O mundo corporativo, cara, valoriza muito, ele precisa muito de pessoas que consigam resolver os seus problemas, e aí não tô falando mais de SAP nem de TI, né? É para o mundo corporativo como um todo. Ele precisa de pessoas e ele paga bem pessoas que resolvam os problemas de forma mais ágil, de forma mais rápida, de forma mais eficiente e de forma mais sustentável, né? Não adianta também você aplicar uma solução ali que vai resolver seu problema agora, mas que daqui a 6 meses vai dar um problema astronômico, né? Obviamente. Então, se você se propõe a fazer isso, se você tem capacidade para fazer isso, a empresa vai te pagar, cara. O mundo corporativo depende disso e é bom para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Não é uma coisa que você está fazendo e está sangrando a empresa. Você está fazendo algo que está gerando valor para a empresa de forma mais eficiente, mais rápida e está sendo bem pago por isso. Todo mundo feliz. Você foi bem pago, a empresa teve o resultado que esperava, vida que segue. Não se sintam culpados, é bem o que o Beto está falando. Né? Beleza? É isso por hoje. Vamos encerrar aqui para não ficar, né, não esticar muito tempo de vocês aí também. E pra, né, o pessoal também tem uma galera ausente aqui hoje, tá só metade da turma aqui, então pra galera não perder muito conteúdo, poderem participar, né, poderem fazer pergunta, etc e tal. Então a gente continua na próxima com os outros itens que eu tinha colocado aqui. Eu vou ver se eu mostro esse exemplo aqui pra vocês, claro. Não o exemplo especificamente da CBMM, mas como que a gente realmente faria isso no nosso ambiente lá. E a gente já começa assim na próxima aula, tá? Eu vou fazer isso. Como vou colocar como primeiro item na próxima aula, a gente mostrar essa configuração dentro de SD
pra vocês verem que realmente foi um flag. Eu não tô exagerando. Foi um flag que resolveu a situação. Excelente. Show de bola. Fechou, galera. Beleza? Valeu, galera. Então, bom dia pra vocês aí. Bom final de semana. Bom dia, bom final de semana pra todos. Obrigado, gente. Bom fim de semana.